Fala pessoal, bora apresentar um estudo bem bacana feito pela Ambima, o raio-x do investidor brasileiro, porque muitas pessoas ainda investem na poupança. Vamos ver a evolução dos investimentos na parte de renda fixa, ações. Outro ponto, por que o pessoal investe, qual o intuito, se quer viajar, se quer comprar um carro, uma casa. Então tem vários pontos bem interessantes nesse estudo feito pela Ambima. E não vou colocar sobre tudo, é bem extenso, e para encontrar o estudo completo, é só entrar no site da Ambima. Um dos pontos que destacaram é que cerca de 36% da população são investidores, e isso aqui inclui para o pessoal que consegue poupar e pelo menos investem na poupança. Consequentemente, entra nessa conta e a aproximação é de mais de 30% da população. Aí também destacaram a renda familiar média de 4.400 e também a porcentagem de investidores 30 para 33% na faixa de 26 para 60 anos. Aí também tem a etnia, gênero e também a idade média da população. Um dos pontos interessantes é que a população em peso conseguiu economizar mais, saltando de um percentual de 27% para 32% da população. Aí destacaram em todas as classes A, B, C, D e E que todos conseguiram aumentar em porcentagem a quantidade de pessoas que conseguiram economizar alguma coisa. Aí, neste caso, destacaram um aumento de 27% para 32% da população que conseguiu economizar mais. Aí eles perguntaram como você conseguiu economizar mais, e é justamente o primeiro ponto: diminuiu os gastos e também deixou de sair, até porque você sai de casa, qualquer saída gasta 100, 200, 300 reais, então só de deixar de sair, de fato, vai gerar uma grande economia. Aí perceba que boa parte do pessoal respondeu justamente isso, deixou de sair ou diminuiu gastos, evitou compras desnecessárias de 20 para 25%, controlou as despesas, guardou uma parte do salário, tentou trabalhar mais para aumentar a renda ativa, pesquisou por preços para comprar as coisas mais baratas e, outro ponto importante, não fez dívidas. Já outra pergunta interessante é o que é que você fez com esse dinheiro que você conseguiu economizar. E perceba, só nessa parte em azul, a população, 38% aplicou em algum produto financeiro, 13% ainda está guardado e não fez nada, 8% acabou gastando com despesas na casa, o aluguel, 7% disse que comprou um imóvel, casa própria, terreno, 6% comprou algum carro, moto, caminhão, 6% quitou dívidas e 5% investiu no próprio negócio. Já é esse ponto que o pessoal cita muito da parte política e acha que do nada o Brasil vai desaparecer, mas pelo contrário, os brasileiros estão otimistas para 2023. Aí citam uma expectativa de melhora, aumentando de 59% para 66%, de uma expectativa de melhora na economia para 2023, outros 13% de igual para igual, e a parte de pior economia caindo de 27% para 22%. E outro ponto que acabou até me surpreendendo foi essa parte de conhecimento de instituições financeiras. Aqui citaram que 88% da população conhece sobre instituições financeiras, quase 80% tem um conhecimento de bancos tradicionais, em particular esses bancões, o Itaú, o Bradesco, o Santander, Banco do Brasil. E um ponto que chama a atenção é que apenas 24% tem conhecimento espontâneo de bancos digitais. 5% conhece sobre cooperativa de crédito, 4% sobre corretoras, banco, sem especificar, citou investimentos, 1%, 5% não conhece nenhuma e 7% não sabe. Ou seja, esse ponto de banco digital e corretora ainda é baixo penetrado no Brasil. Já aquele ponto que eu citei, bem no começo dessa apresentação, que 36% da população investe em alguma coisa e teve aumento de 31% para 36%. O que chama atenção é justamente o pior: 26% da população investe na caderneta de poupança que não possui um retorno atrativo. Até porque tem títulos públicos que rendem bem acima do que isso, entregam o rendimento aí da taxa Selic e também o risco é praticamente zero e também tem liquidez. Já 4% da população utiliza de fundos de investimento, 4% títulos privados, 4% compra e venda de imóveis, 3% moedas digitais, inclusive aí o Bitcoin, 3% está em casa ou no colchão, 2% investem em ações da Bolsa de Valores, então realmente percentual muito pequeno da população. Aí também destacaram 2% em previdência privada, 1% em títulos públicos via Tesouro Direto,
1% moedas estrangeiros, 1% ouro e 58% não conhece ou não utiliza nenhum investimento. Já outra pergunta, quais foram os principais meios utilizados para decidir o melhor produto financeiro? Aí 13% da população respondeu, sites de notícias, 20% amigos e parentes para tirar aquela dúvida, qual o melhor investimento? É o pessoal pergunta. 23% falando com o gerente ou assessor presencialmente. 11% aplicativos ou sites de banco ou corretoras. 6% influenciadores financeiros, inclusive eu. 4% portais de investimentos. 4% falando com o gerente à distância. 3% consultorias ou casas de investimento. E 12% cita que não buscaram por informações. Já outro ponto bem interessante, principalmente para mim, que cria conteúdos, é que quais canais que o pessoal utiliza para buscar informações sobre investimento. Aí perceba aqui, 37% YouTube, que é justamente a minha maior rede social, 32% televisão, que eu não sei como o pessoal coleta informações sobre isso, e em particular, nunca aprendi nada de investimentos na TV, 29% Instagram, inclusive é a minha página, neto.invest, 26% sites, 20% revistas de jornais, 19% deve ser em grupos de WhatsApp ou amigos, 14% Facebook e 12% podcasts. E de fato possuem vários podcasts que falam sobre investimentos. Então forte, YouTube, Instagram e também a parte de podcasts. E outro ponto que chama a atenção é que o pessoal fica pregando esse caos. Ah, Caixa de Seguridade vai virar pó porque ninguém mais quer comprar casa. E também citam que ninguém mais quer financiar carros ou outra coisa. Mas perceba que o destino para o retorno dessas aplicações, 30% citou que pretendem comprar algum imóvel ou possuir esse sonho da casa própria. Já 21% da pesquisa manter aplicado o recurso, 11% comprar um carro, moto ou caminhão, 11% fazer alguma viagem, 10% usar na velhice ou aposentadoria, que deve ser o seu caso, 10% investir em um negócio próprio e também 8% educação, deixar para o filho, construir ou reformar a casa, investir na saúde, pagar contas, ter lucro nessa operação e 5% não sabe. Então, ponto principal, 30% das aplicações buscam o sonho da casa própria ou de comprar outro imóvel. E outro ponto importante, quais são os investimentos por faixa etária de 16 a 25 anos, 26 até 40, acima de 76 anos, e perceba que boa parte da população está concentrada em poupança, uma parte mais jovem em fundos de investimento, outra parte mais jovem em títulos privados, compra e venda de imóveis de 3 a 6%, em casa ou colchão, realmente é estranho aqui, 6%, em moedas digitais, principalmente para quem tem 16 a 25, ações na bolsa, aí de 16 até 40 anos, previdência privada, bem baixa, de 1 para 2%, títulos públicos via Tesouro Direto, também bem baixo, de 1 para 2%, moedas estrangeiras, de 1 para 2%, ouro, quase nada, e também a parte que não investe nada, é bem grande, acima de 50% em cada faixa etária. E também aquela mesma pergunta, por que você investe, qual o objetivo desse retorno da aplicação, e o mesmo caso se repete, comprar um imóvel, casa própria, 30%, na geração mais nova, 33%, e só para quem possui mais de 61 anos que o interesse é muito baixo. E em geral, nessa idade, certamente já deve possuir a sua casa própria ou está bem próximo disso, diferentemente da geração mais nova que ainda está buscando isso. Já o segundo ponto, manter aplicado, boa parte da pesquisa, comprar um carro ou uma moto também, boa parte da população, fazer uma viagem, usar na velhice ou aposentadoria, entre outras coisas. Já outro ponto interessante é sobre a idade de aposentadoria, e aqui no estudo destacado, a média ficou de 59 anos, independente do perfil. E outra pergunta bem interessante é que fizeram de onde vem a maior parte do dinheiro que te sustenta atualmente na aposentadoria. Isso aqui no caso, a entrevista só com aposentados e foi uma janela de 700 entrevistas. Aí perceba que, independente da classe A, B, C, D e E, 86% da população, aqui no caso dessa entrevista, depende da Previdência Pública, do INSS, que em geral não é tão interessante assim. Já 2% ainda trabalha ou faz algum bico, 2% Previdência Privada, 1% aluguel dos imóveis que possui, 1% pensão, 1% aplicações financeiras e 5% não sabem. Então realmente é impressionante essa pesquisa porque boa parte da população
ainda depende do INSS. E um dos intuitos principais aqui do canal é conscientizar o investidor, educar, para que dessa forma você formate a sua carteira de investimentos e busque crescer a sua renda passiva, tanto na parte de ações, fundos imobiliários e também na parte de renda fixa. Então, quem formatar isso, possuir uma estratégia clara, ter disciplina, com o passar do tempo vai conseguir obter um grande recurso financeiro e também bons dividendos para a sua carteira. Dessa forma, as aplicações financeiras podem representar uma grande parte da sua renda total. Então, pessoal, comentamos aí esse estudo fantástico feito pela Ambima, e o estudo completo está no site deles, é só procurar Ambima, que deve estar bem na abertura do site. Aí comentem dúvidas e sugestões, e também considere se tornar membro do canal para ter acesso a vários benefícios, inclusive vídeos semanais que eu posto para os membros na ótica educativa. E se você não gostar, pode cancelar sem nenhuma bronca. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.